Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A nossa videoaula de hoje vai ser dedicada à prática de exercícios relacionados a strings na linguagem de programação C. Vamos então para o enunciado do nosso primeiro exercício da videoaula de hoje. Construa um programa que receba através da entrada padrão um número natural, que indicará a quantidade de strings que serão fornecidas através da entrada padrão. O programa deve retornar na saída padrão o número de caracteres que pertence a cada string. Considere que, no máximo, cada string irá conter 99 caracteres válidos. Então, temos agora um exemplo de entrada, e aí, primeira linha, temos o valor 3, que vai indicar que na sequência serão fornecidas 3 strings, e temos essas strings na sequência, uma em cada linha. Então, eu, ele e eles. E temos aqui a saída correspondente à entrada em questão. E aí, no caso, temos na primeira linha o valor 2 sendo apresentado na saída, correspondendo ao número de caracteres que eu tenho na primeira string, que é eu. Depois o valor 3 na próxima linha, que corresponde ao número de caracteres da string ele. E por fim, o valor 4 sendo apresentado na saída, que corresponde ao número de caracteres da string eles. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa que eu vou apresentar vai se valer das funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, no mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a minha função principal, abro o bloco da mesma, no início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou declarar um vetor de caracteres com 100 elementos e identificador string. Por que 100 elementos? Lembre-se que no enunciado é explicitado que cada string vai conter no máximo 99 caracteres válidos. Então estou reservando um espaço a mais para o barra invertida zero, se porventura a minha string tiver a quantidade máxima de caracteres válidos explicitado no enunciado. Tenho agora a declaração de mais 3 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente i, c e n. Variáveis essas que vão me auxiliar no processo que eu vou desenvolver no meu programa. Tenho agora um scanf que vai ler através da entrada padrão um inteiro e armazenar o mesmo na variável n. Não farei aqui a validação da entrada, ou seja, não verificarei se o valor fornecido é um natural válido. Não vou fazer isso para não fugir ao cerne da questão, ou seja, não tirar o foco do que nós estamos estudando no momento. Então, o objetivo do exercício é praticar os conceitos associados a strings. Tenho agora um laço de repetição que vai controlar o número de strings que serão lidas, né? Então tenho ali a variável c sendo utilizada para controlar o número de iterações do laço por meio da expressão lógica c menor que n. A variável c está sendo inicializada com 0 e a cada iteração vai ocorrer o incremento de uma unidade na mesma, certo? Em outras palavras, eu vou iterar aqui e c vai variar de 0 a n-1, onde n vai representar o número de strings que serão fornecidas em sequência. Agora eu vou abrir o bloco do meu for. Primeira instrução contida no mesmo é um scanf que vai fazer a leitura de uma string através da entrada padrão e armazenar a mesma no vetor string. Agora, com esse meu for interno, eu vou percorrer esse meu vetor desde a primeira posição em busca do barra invertida zero. Lembrando que eu posso utilizar o índice do barra invertida zero como o número de caracteres válidos, já que os meus índices em C começam em 0. Tenho então agora o meu printf, que vai apresentar na saída padrão um inteiro, que vai representar a quantidade de caracteres válidos na string que acabou de ser lida no scanf anterior. Agora eu fecho o bloco do meu for e fecho o bloco da minha função principal. A solução que eu acabei de apresentar, ela tem como objetivo facilitar uma correção automatizada da mesma. Desta forma, ela não fornece uma interação adequada com o usuário. Em outras palavras, ela não explicita a que se refere as entradas que devem ser fornecidas e também não contextualiza a saída gerada. Em outras palavras, não explicita de forma adequada a que se refere a informação que está sendo gerada. Tenho aqui então uma variação da solução anterior, onde eu enxertei trechos que facilitam, ou melhor, adequam a interação com o usuário. Então, primeiro destaco ali a diretiva de pré-processador, né, include, que está inserindo a biblioteca local
Aqui eu tenho a função setLocal, que está localizando o meu programa para o idioma português brasileiro, para que eu possa utilizar a acentuação. Então tenho aqui um printf que vai informar, né, efetivamente a que se refere o inteiro que o usuário vai fornecer. Então ele vai apresentar na saída padrão o questionamento: quantas strings serão fornecidas? Depois, né, tenho ali dentro do for a informação de, né, para o usuário qual string ele está fornecendo. Então, forneça a, aí vai apresentar um inteiro que vai corresponder, né, a C mais 1. Então, com isso, vai ser possível o usuário identificar que ele está fornecendo a primeira string, a segunda, a terceira e assim sucessivamente da sequência. Por fim, tenho ali o printf que apresentava a saída agora de uma forma mais robusta, ou seja, deixando claro, né, aí ele vai informar que posição se refere a string na sequência, informa a string e informa que esta possui x caracteres válidos, né, onde x está representando, né, o valor da variável i. Vamos então para o próximo exercício da nossa videoaula. Construa um programa que declare duas strings, string 1 e string 2, respectivamente, ambas com capacidade para armazenar 20 caracteres válidos. O programa deve ler, através da entrada padrão, uma string e colocá-la na string 1. Depois, o programa deve atribuir o conteúdo da string 1 para a string 2 e, após este processo, apresentar a string 2 na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. O programa que eu vou apresentar vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho minha função principal, main, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de dois vetores de caracteres com 21 elementos cada. Por que 21 elementos? Porque o enunciado explicitava que as strings poderiam ter até 20 caracteres válidos, e eu preciso reservar um espaço adicional para o caractere _invertida 0. Então, no caso, os identificadores, assim como o enunciado explicitava, para esses vetores que armazenarão as strings, serão string 1 e string 2. Tenho agora a declaração de mais uma variável, no caso do tipo primitivo int, com identificador i. Agora eu vou solicitar ao usuário, através da execução deste meu printf, que ele entre com uma string. Farei a leitura da string fornecida através da entrada padrão e armazenarei a mesma no vetor string 1. Na sequência, faço a atribuição da string 1 para a string 2 e aí agora, com o meu printf, eu apresento a string 2 no monitor. Então quero só destacar aqui, né, que existe esta possibilidade, tá? Ela deve ser utilizada com cautela, por quê? Porque essa minha string armazenada na variável string 2, ou melhor dizendo, no vetor de caracteres string 2, ela pode conter em seus caracteres, por exemplo, o % e o S, o cento e o D. Então pode ser que dentro desse meu vetor de caracteres eu tenha uma sequência que indique um código %. Aí isso pode gerar um problema. Por quê? Porque eu tenho aqui só a minha string de controle. Eu não tenho a minha lista de argumentos que vão corresponder aos códigos %. Tá? Então só destacar que é possível utilizar isso, mas deve ser utilizado com parcimônia. Tenho agora então a chave que vai fechar o bloco da minha função principal. Você consegue identificar que essa solução tem um problema muito significativo? Nós já falamos sobre ele anteriormente, né? Então eu não posso fazer a atribuição direta de um vetor de caracteres para outro vetor de caracteres, tá certo? A gente vai entender melhor isso quando estivermos estudando ponteiros e estudarmos a similaridade entre ponteiros e vetores. Mas eu posso dizer para vocês que efetivamente o que eu estou tentando fazer aqui com essa atribuição é mover a posição que uma variável fica em memória, e eu não consigo fazer isso. Vamos então para uma proposta de solução válida. Este trecho inicial é exatamente igual ao da solução apresentada anteriormente, porém agora eu não vou atribuir diretamente um vetor a outro. Eu vou me valer de um laço de repetição para percorrer todo o vetor de origem, acessando elemento a elemento e atribuindo o mesmo para a posição respectiva no vetor destino. Farei isso por meio deste for. Inicialmente vou atribuir 0 para a variável i. A cada iteração do laço, farei o incremento da variável i em uma unidade. A expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço é i menor que 21. Em outras palavras, eu vou iterar enquanto i variar de 0
a 20 índices válidos para os vetores declarados anteriormente. Dentro do meu laço, eu vou ter então a atribuição do valor contido no meu vetor string1 indexado por i para a posição no meu vetor string2 também indexado por i. Quando eu sair do for, eu vou ter copiado todo o conteúdo do meu vetor string1 no meu vetor string2. E agora sim eu posso me valer do printf para apresentar na saída padrão a string contida no meu vetor string2. E agora eu fecho o bloco da minha função principal. Essa solução ainda pode ser melhorada. Vocês conseguem identificar aonde? Bom, vamos lá, eu sou um cara bonzinho, então vou destacar este trecho, ou seja, a expressão lógica que controla este meu for. Vocês conseguem identificar o que eu quero falar? O que pode ser melhorado na solução? Pensem comigo aqui. Nós vimos que um vetor de caracteres armazena uma string. Essa string tem um conjunto de caracteres válidos. Após o último caractere válido, vai ter a presença do caractere nulo, o barra invertida zero. O que segue o caractere barra invertida zero, se porventura a string não tiver o tamanho máximo passível de ser armazenado no vetor, vai corresponder a lixo, ou seja, caracteres que não vão efetivamente pertencer à minha string. Em outras palavras, eu não preciso copiar esses caracteres. Vamos então para uma solução alternativa que vai fazer com que não sejam copiados os caracteres que não pertencem à string contida no vetor string1 se porventura a mesma tiver menos de 20 caracteres válidos. Então, no caso, eu abri um bloco aqui, né, no meu for, pois agora eu não tenho só a instrução de atribuição. Eu vou ter agora um if que vai verificar se o caractere que eu acabei de atribuir para a string 2, oriundo de string 1, corresponde a o barra invertida zero. Se isso ocorreu, eu vou entrar no if, executar um break e sair diretamente do meu for. Eu sempre tenho soluções alternativas, que podem variar desde uma expressão lógica, como por exemplo, essa expressão que nós estamos vendo aqui no if, pode ser substituída por esta que eu estou destacando. E eu também posso, porventura, ter uma mudança um pouco mais radical, né? Ou seja, todo esse meu for aqui, ele pode ser substituído por este que eu estou destacando nessa solução, onde eu, né, inicializo o i com 0, e aí na minha expressão lógica eu tenho uma operação de atribuição. O que vai ocorrer? O valor contido no vetor string1 indexado por i vai ser atribuído para o meu vetor string2 indexado por i. Após a atribuição ser efetuada, o valor contido em string2 indexado por i vai ser analisado para ver se o valor que ali se encontra é verdadeiro, ou seja, se este é diferente do caractere nulo. Então notem que eu vou sair desse for quando o elemento que eu acabei de copiar de string 1 para string 2 corresponde ao barra invertida zero. E é isso que eu quero. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!